Se você conhece essa música, sinta-se privilegiado. Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje a gente vai falar sobre o deus dos mangás, uma pessoa que é muito reconhecida, que é idolatrada, que tem um museu em homenagem a ela, que tem um prêmio em homenagem a ela. Estamos falando de Osamu Tezuka. Será que todo o reconhecimento que ele tem é merecido? Agora iremos falar um pouco sobre a infância dele. Osamu Tezuka nasceu em Toyonaka, distrito de Osaka. Sua família mudou-se para Takarazuka quando ele era apenas uma criança de 5 anos. Sua mãe e pai eram amantes da cultura, assim estimulavam a criatividade de seus filhos com frequência. Tezuka era o filho mais velho entre os 3 irmãos, uma menina e um menino. Tezuka afirmou que foi muito influenciado por animações produzidas pela Walt Disney e, curiosamente, mais tarde ele afirmou que assistiu Bambi cerca de 80 vezes. Caramba, ele gostou da obra, hein? Nesta época, o Tezuka já tinha um hobby que mais tarde tornaria-se a sua profissão, o que era de fazer histórias em quadrinhos e criar personagens. Muitos desses foram baseados em amigos e professores do garoto, por exemplo, o Higio Yagi, Papai Bigode em japonês, ilustração que foi feita por um amigo dele, que transformou um pai em um personagem de desenho animado. Inicialmente, Tezuka tinha sérios problemas com as crianças de sua idade. Ninguém sabe o porquê disso, mas Osamu entrou em clubes de história, geografia, dança, francês, música em sua escola e até chegou a criar um grupo para estudar insetos. O garoto andava pelos campos de Takarazuka, onde recolhia e estudava variedades de insetos, assim adquirindo a consciência da importância da preservação do meio ambiente. Enfim, quando iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, Tezuka tinha apenas 11 anos e foi levado para trabalhar em uma fábrica no final desta década. Tal acontecimento, a guerra, marcou a sua ideologia de mundo onde não havia paz, assim ele colocou seus ideais em suas obras. Agora iremos falar sobre o começo de carreira de Osamu Tezuka. No início de 1945, Osamu já estava nos seus 17 anos, assim iniciou seus estudos de medicina na popular Universidade de Euler. Nesta época, o rapaz conheceu Sakai Shishima, que pediu para Tezuka ilustrar um mangá seu em formato Akabon, o qual tinha um formato semelhante a um cartão postal. O jovem teve como base a história escrita por Sekai Shin Tarakajima, Nova Ilha do Tesouro, que vendeu 400 mil cópias e trouxe bastante fama para Tezuka. No entanto, sua carreira como desenhista de mangás iniciou-se em 1946, que era quase um ano antes da publicação de Shin Tarakajima, quando Osamu começou a escrever Yonkoma, o Diário de Machan. Tezuka ainda realizou alguns trabalhos em Osaka. Então, Osamu resolveu mudar-se para Tóquio, Japão, onde já acreditaria que seria mais fácil ter suas obras reconhecidas. Em um jornal das crianças da escola de Mainichi. Todas as suas expectativas foram totalmente abaladas até que em uma determinada época, um amigo íntimo dele ofereceu uma chance de trabalho e, finalmente, em 1950, surge Jungle Taitei, Imperador da Selva, ou, como ficou conhecido no nosso país, Kimba, o Leão Branco. Com o seu enorme sucesso em Kima, Osamu publicou outros grandes trabalhos sem quaisquer dificuldades e, consequentemente, acabou por chegar a Tetsuan Atom. Atom, braço de ferro em japonês, no ocidente ficou popular conhecido como Astro Boy, que tornou-se sua obra mais famosa. O sucesso foi tão avassalador que resolveu realizar um sonho muito antigo, dirigir e criar uma animação nos moldes das animações do Walt Disney. Assim, formou um estúdio próprio no ano de 1961, cujo nome era Tezuka Osamu Production, que depois passou a ser chamado de Mushi Production. Então, criou a popular série de desenho Atom, que tornou-se uma das primeiras animações da televisão japonesa, a qual, mais tarde, deu origem a uma explosão de desenhos, animes. Em sua vida pessoal, Osamu formou-se como médico no ano de 1951 e, apesar de algumas dúvidas, ele prosseguiu focado em gibis. Cerca de 8 anos depois, casou-se com a jovem Etsuko Okada, com quem mais tarde teve 2 filhas e um filho. Nos seus últimos anos, Tezuka viajou para diferentes países, onde conheceu grandes nomes, tais como o renomado Maurício de Souza, criador do gibi A Turma da Mônica,
Sofrendo de dores no abdômen, Osamu teve sua internação e acabou morrendo de câncer do estômago aos 60 anos em 1989. Agora eu irei falar algumas obras de Osamu Tezuka. Em 1946, Machan no Nick Show, o Diário de Machan, a estreia de Tezuka como desenhista profissional de mangá se deu com essa tira do jornal Shoshokumin Shimbun em Osaka. Ele tinha 17 anos quando começou a publicar as tiras. O Diário de Machan é uma coleção de tiras em 4 quadrinhos que contam as histórias de um pequeno garoto em uma idade pré-escolar chamado Machan. A série é composta de 73 tiras ao todo. Em 1947, Shin Tarakajima, Nova Ilha do Tesouro, este é um mangá que tornou Tezuka famoso no Japão. É uma história de ação sobre um menino chamado Peach que acha o mapa de um tesouro e parte em busca deste. Baseado no livro de seu amigo do grupo de mangakás de Kansai, seu estilo ocidental e sua narrativa inovadora atraíram muita atenção e o tornaram um best-seller com 40 mil cópias vendidas, abrindo um terreno para a mania de mangá e seu estilo moderno. Em 1950, Jungle Taitei Kimba, o Leão Branco, este mangá estabeleceu uma das mais icônicas criações de Tezuka. Sua primeira obra seriada de longa duração segue as aventuras de Léo, o leão, e sua tentativa de suceder seu pai, morto por um caçador como rei da selva. Em 1965, a Mushi Productions fez uma série animada baseada no mangá, a primeira animação colorida da televisão japonesa. Alguns fãs são da opinião que a obra foi plagiada pela Walt Disney Company em 1994 como O Rei Leão, e que Tezuka nunca recebeu crédito da Disney pela criação, muito menos dinheiro. Eu particularmente acho que a palavra plágio não é certo, é mais inspiração mesmo. Em 1952, Astro Boy. A sequência de Capitão Atom faz de Astro Boy o personagem principal. Eventualmente, estaria se tornando a mais famosa criação de Tezuka. Em 1963, Astro Boy estreia como o primeiro programa comercial animado da televisão japonesa. O programa semanal de 53 minutos obteve altos índices de aprovação do público e da crítica e gerou a primeira mania de anime no Japão. No Brasil, somente a versão de 2003 foi exibida. Diversas outras séries de Astro Boy têm sido feitas desde então. Em 1953, Ibon no Kishi, A Princesa e o Cavaleiro. O título que relata as desventuras da princesa Safiri, que precisa fingir ser um homem porque o trono da Terra de Prata só pode ser ocupado por homens. O mangá tem forte inspiração nos temas e estilos dos musicais de teatro de Tarakazuka, a qual Tezuka assistia em sua juventude. Em 1956, Hinotori, Pássaro de Fogo, a obra mais profunda e ambiciosa de Tezuka, lidando com a busca do homem por imortalidade, estende-se do passado distante ao futuro longínquo. Infelizmente ficou inacabada. Em 1996, Magma Tais, primeiro anime colorido. Acompanha-se as aventuras de Goldar, sua esposa Silvar e seu filho Gun lutando contra o terrível alienígena Rodak, que queria dominar a Terra a todo custo com seus monstros e auxiliá-lo. Em 1967, Dororo é um mangá do gênero de terror que gira em torno de um Ronin durante o período Sengoku. Ele nasceu mal formado, desmembrado e sem características faciais e sem órgãos internos. Este foi o resultado do seu pai biológico, Daigo, que forjou um pacto com 48 demônios selados para que ele pudesse governar o mundo. Em troca, ele prometeu a cada demônio que poderiam obter um pedaço do corpo de seu filho quando nascesse. Que sinopse louca, né? Isso lhe imaginou viajar livremente e cometer atrocidades ao longo da zona rural. Inclusive, galera, tem um anime dele atualmente em 2019 que está sendo um dos melhores do ano. Vale a pena dar uma olhada, tá? Em 1973, Black Jack. A história de Black Jack, um talentoso cirurgião que cobra enormes quantias para realizar cirurgias. Este é o trabalho mais longo de Tezuka. Esta obra recebeu 2 prêmios, um em 1975 e outro em 1977. Eu não consegui falar aqui porque parecem 2 trava-línguas, então eu vou colocar o nome aí para vocês verem com mais tranquilidade. 1974, Buda. A visão de Tezuka da vida de Buda. A série é aclamada como sendo o retrato fiel da época de Buda, apesar das liberdades criativas que Tezuka dá a si mesmo.
Em 1977, Os Três Espaciais é um mangá e anime de Osamu Tezuka. A história é acerca da Patrol W3, três agentes espaciais extraterrestres humanoides que visitam o planeta Terra para decidir se deve ou não ser destruído. Tomam a forma física de um coelho, um cavalo e um pato. Tornam-se amigo de um rapaz terrestre, Shinichi Roshi, e com o irmão agente secreto deste, Koichi. Combatem o crime e resolvem os problemas do mundo. Eles viajam na Big Well, um grande veículo em forma de pneu que leva os passageiros no seu centro. Caramba, que sinopse doida, hein? Também, em 1977, O Menino Biônico é um anime de Osamu Tezuka produzido pela Toei Animation baseado em Astro Boy. Na época, Osamu Tezuka desejava criar um remake de Astro Boy, porém a empresa que tinha os direitos da série havia falido e com isso ele tentou fazer uma série totalmente nova. Mas o autor começou a perder o interesse pela obra ao ter problemas com a produtora, especialmente após readquirir os direitos de Astro Boy. Com isso, a obra ficou encerrada prematuramente com apenas 27 episódios. Em 1979, Dom Drácula. Dom Drácula e sua filha Chocola, junto de seu servo Igor, mudaram-se para o Japão fugindo dos caçadores de vampiros. Mas um dos caçadores, o holandês professor Gabriel von Helsing, descobriu o seu novo esconderijo e pretende destruí-lo a qualquer custo. Logicamente eu coloquei os nomes em português, né? Porque Gabriel von Helsing é osso. Em 1983, Adolf. Relata a história de três Adolfs, sendo um deles o próprio Hitler. Além de contar a história da Segunda Guerra diante de um ponto de vista de ambos os lados, expressa a dor e os sentimentos de Tezuka na guerra. Tá aí uma obra que parece ser bem interessante para se ver ainda. Em 1989, Seisho Monogatari é um anime que conta histórias bíblicas desde a criação do mundo até Jesus. Foi lançado nos Estados Unidos, Brasil, Espanha e Itália. Trata-se de um anime bem obscuro, pouco conhecido pelas pessoas e é bem raro de se obter. Foi produzido por Osamu Dezaki nos estúdios Tezuka. Antes de morrer, o anime já estava sendo planejado. Agora falaremos um pouco sobre a influência de Tezuka. Bom, galera, ele não é o inventor dos mangás, ele é o autor que os popularizou, tem uma diferença. Ele influenciou diretamente com as suas obras que se tornaram inspiração a várias outras pessoas. Ele basicamente expandiu o ponto de vista das pessoas, levaram a considerar em como é maravilhoso o mundo dos mangás. Muitos jovens que hoje em dia amam os mangás podem não conhecê-los, mas deveriam, pois se não fosse ele, provavelmente não poderia existir o mangá que existe hoje, ou seja, não teria sido tão popular, ou talvez seja algo que estivesse apenas começando. Onde os personagens possuem olhos grandes, desproporcionais ao tamanho do rosto, e que hoje é a principal característica dos mangás e animes que vieram posteriormente. Ele realmente revolucionou os mangás. Tanto que ele tem um prêmio em seu nome. O Prêmio Cultural Osamu Tezuka é um prêmio concedido anualmente para o autor de melhor mangá, série ou volume único publicado. O prêmio consiste num laço, uma estágia cuja forma é semelhante à de Astro Boy e um cheque de 2 milhões de ienes pelo melhor mangá e 1 milhão de ienes para as outras categorias. O prêmio é entregue anualmente na cidade de Tóquio, Japão. E também criaram um museu em homenagem a ele, o Museu Osamu Tezuka. O museu de 1.400 metros quadrados, inaugurado em 25 de abril de 1994, tem 3 andares. No subsolo, há uma fábrica de desenho, em que os visitantes podem fazer suas próprias animações, além de uma maquete da cidade de Takazuka e uma réplica da mesa em que Osamu trabalhava. No andar térreo, no caminho antes da entrada do prédio, se encontram imitação das mãos e pés de diversos personagens de Tezuka, como em uma verdadeira calçada da fama. E do lado de dentro do hall da entrada, réplicas da mobília de A Princesa e o Cavaleiro. No mesmo andar se encontra em uma exposição permanente de mangás e uma sala para exibição de animes. A exposição é dividida em 2 partes, Osamu Tezuka e a cidade de Takazuka e Osamu Tezuka, o autor. No primeiro andar são realizadas as exposições temáticas e estão disponíveis uma biblioteca com 500 obras de Tezuka, uma videoteca e uma sala de descanso com a decoração inspirada em Kiba, o leão branco. Há ainda um observatório de vidro que representa o planeta Terra e é baseado em um livro escrito por ele em sua infância chamado Salvem a Terra de Vidro. E então, após você ver tudo isso, você concorda que ele deve ser considerado o deus dos mangás? Mais ou menos.
mais ou menos. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. A propósito, eu comecei recentemente a usar mais o meu Twitter. Caso você queira mandar alguma sugestão de quadro para o canal ou queira conversar comigo mesmo, pode mandar por lá. Muito obrigado a todos que viram até o final. Se inscrevam no canal, acionem aquele sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fui!